Olá, nono ano, tudo bem? Na aula passada nós corrigimos, os exercícios que eu tinha passado, as atividades, e nessa aula eu vou trabalhar com vocês ainda a continuação sobre tese e argumentos, tá? Abram a minha apostila, por favor, lá na página 49. Bora lá conferir? Então, olha só, o item 1 lá na página 49 fala utilidades demais. Eu vou ler o texto com vocês e depois eu vou explicar as atividades que vocês vão realizar, tá? Então, diz assim, ó, flanando outro dia pela Avenida Rio Branco, vi-me sem querer na galeria formada pelos camelôs. E, como estava ali, caí na tentação de procurar um objeto. Uma lanterninha daquelas micro de plástico a pilha. O camelô me mostrou uma pequena peça que acoplou a seu celular e produziu um jatinho de luz. Agradeci e respondi que não me servia. Não uso celular, expliquei. O camelô se escandalizou. Não usa celular? Perguntou com vários pontos de interrogação e num volume que o fez ser ouvido por todo mundo em volta. A frase se espalhou pelos demais camelôs e, em segundos, à medida que eu passava pelo corredor humano, podia sentir os dedos apontados para mim e a frase, não usa celular. Para eles, eu devia equivaler a alguém que ainda não tinha aderido ao banho quente ou à luz elétrica. Acho até que um camelô me fotografou, talvez para mostrar a algum amigo incrédulo. Como pode haver em 2017 quem não use celular? Consciente de ser um anacronismo ambulante, confesso-me esta pessoa e me atrevo a dizer que o celular nunca me fez falta e continua não fazendo. Para me comunicar, vivo hoje mais ou menos como em 1990, quando o treco ainda não existia e nem se pensava no assunto. Ninguém deixa de falar comigo por falta de telefone. Se estou em casa, atendo aquele aparelho que hoje chamam com desprezo de fixo. Se tiver de sair, faço as ligações de que preciso e vou alegremente para a rua. Se alguém me telefonar enquanto eu estiver fora, paciência. Se for importante, ligará de novo. Por que não uso o celular? Porque, com suas 1001 utilidades, tipo bombril, ele é capaz de me escravizar. O único jeito é manter-me à distância, até o dia em que, com ou sem ele, provavelmente ficarei inviável de vez. Muito legal esse texto, né? Eu acho demais. Depois vem aí as informações sobre o Rui Castro, que é o jornalista que escreveu esse texto. Muito belezinha ele, né? Muito original também e doidão, né? Não quer saber de celular de jeito nenhum. E agora, qual vai ser a sua missão? A sua missão vai ser analisar, você pode voltar, reler o texto do Rui Castro e aí responder as questões. Então, veja, nós estávamos falando sobre tese e argumentos. Estávamos falando sobre defender uma ideia, um ponto de vista, que é a tese. E aí, para defendê-la, eu uso os argumentos. Então, com base nessas informações, vamos ler a questão 1.1. Consciente de ser um anacronismo ambulante, confesso-me esta pessoa e me atrevo a dizer que o celular nunca me fez falta. E continua não fazendo. A palavra anacronismo tem origem grega e é formada por ana, que é contra, e cronos, que é o tempo. A partir dessas informações, pode-se concluir que significa, então você vai escolher, é um teste, você vai escolher da letra A até a letra D, você pode escolher uma dessas aí, tá? Depois você vai assinalar outras palavras formadas a partir de cronos. Então a apostila te dá uma lista de palavras e você vai assinalar aquelas que se originaram da palavra cronos, tá bom? Aí, o próximo exercício, ele colocou assim, a seguir foram selecionados alguns trechos do texto. Um deles resume a tese defendida pelo autor e 2, os argumentos que apresenta.
Descubra a tese e os argumentos e com eles complete o quadro. Então, aí embaixo, na página, no final, tem um quadrinho. Tá escrito tese, depois tá escrito a relação, né, que é de explicação, tem a conjunção pois, e depois os argumentos. Um desses itens aí, tem os itens de 1 até 6, não tem? Um desses é a tese do autor. A tese, você vai copiar lá, a tese. Depois, você vai copiar 2 argumentos. Então, 2 desses itens aí são argumentos. Você vai copiar os 2 que justifiquem essa tese, tá bom? No espaço apropriado para isso, que é no quadrinho. No 1.3 diz, no texto a expressão 1001 utilidades consiste em uma figura que... Então, agora você vai ter que lembrar as figuras de linguagem até então estudadas. Será que 1001 utilidades é eufemismo? É antítese? É metonímia? É hipérbole ou é personificação? Então, ele apresentou aí para vocês todas as definições das figuras de linguagem entre parênteses. Você vai escolher qual delas que é esse tal de 1001 utilidades. Que figura é essa, tá? Escolha uma só. A 1.4 pergunta o seguinte para você. Quais seriam as 1001 utilidades do celular? Então, você vai pensar sobre as 1001 utilidades dele e vai escrever aí para mim, tá? Vai citar. Depois, a outra pergunta, olha, 1.5. Por que alguém poderia ter medo de que o celular viesse a escravizá-lo? Por que esse medo? O que é que o celular poderia fazer a essa pessoa? Como assim escravizá-lo? Então, você vai explicar para mim nas linhas aí. Agora já entra em algumas questões mais pessoais, né? Com relação à sua vida. Então, veja, 1.6. Você costuma usar celular? Em caso afirmativo, com que frequência e para quê? A 1.7. Você já teve essa sensação de que o celular pode escravizá-lo? Em caso afirmativo, o que poderia fazer para que isso não acontecesse? Então, você pensa, se já teve essa sensação, e se você já teve essa sensação de estar escravizado pelo celular, o que é que você poderia fazer para não acontecer, tá? Como você poderia evitar essa sensação de ser escravizado pelo celular? E depois, na questão 1.8, os argumentos usados pelo autor, você vai escolher entre as alternativas aí, vai marcar uma única correta, tá?